Olá, sejam bem-vindos. É Diego aqui e hoje eu vou comentar um caso sobre consolidação pulmonar, a importância da radiografia de tórax no diagnóstico de pneumonia. Vamos lá? Então eu vou começar com um casozinho clínico, tá? A descrição do caso: sexo masculino, 54 anos de idade, admitido na unidade de pronto atendimento, apresentando tosse produtiva, febre e dor torácica. O paciente é alcoólatra e diabético. Clinicamente, a gente já consegue chegar numa hipótese diagnóstica, tá? Ou até no diagnóstico, que é um diagnóstico de uma infecção aguda, certo? Uma possível pneumonia. A radiografia de tórax tem a sua sensibilidade, a sua importância nesse contexto, tanto pelo seu nível de acurácia, quanto pelo custo baixo e também na avaliação de possíveis complicações da pneumonia. Então, a apresentação do exame é essa aqui. Nós temos, então, uma radiografia na incidência póstero anterior e perfil. Mais uma vez, como é que eu identifico uma radiografia em PA? Avalio aqui a margem, né, da borda interna das escápulas, elas se apresentam fora do parênquima pulmonar, tá? Eu tenho aqui já, de forma preliminar, a avaliação de todo o parênquima pulmonar. Então, aqui uma área aerada, do lado direito, na base direita. Todo o pulmão esquerdo se encontra também aerado. Porém, eu noto aqui a presença de uma opacidade, tá? O importante que eu preciso extrair de informação dessa radiografia é: essa opacidade ou essa possível massa, ela se encontra no mediastino, se encontra no parênquima pulmonar ou se encontra na pleura ou na parede torácica. Isso é importante, tá? Então vamos lá. Vamos definir o conceito, então, do que seria uma consolidação. Consolidação pulmonar é considerado a substituição do ar alveolar por fluido, células, pus ou outro material. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso ter uma consolidação de uma resposta cardiovascular, por exemplo, uma insuficiência cardiorrespiratória. Posso ter um edema, né? Substituição. Eu posso ter um processo infeccioso agudo, um pus, por exemplo, um exudato, posso ter, né? Os processos parapneumônicos, na grande maioria dos casos. Eu posso ter também por células, posso ter, no caso da sarcoidose ou de alguma outra neoplasia, né? Uma massa decorrente de uma neoplasia. Isso são conceitos que caracterizam uma consolidação pulmonar, tá? Mas de longe, a pneumonia é de longe a causa mais comum, tá bom? Alguns autores defendem que a gente consegue, pelo padrão radiológico, definir qual que seria o agente etiológico, tá? Mas nem sempre isso é tão fácil. A gente precisa de exame clínico, exame laboratorial adequado, colher uma história adequada e a gente consegue chegar mais ou menos ou inferir qual seria essa hipótese diagnóstica, tá? Aqui no caso, então, eu tenho o que seria uma pneumonia lobar, né? Uma pneumonia que ocupa todo o espaço dos segmentos broncopulmonares que constituem um lobo, né? É a substituição dos alvéolos, tá? Por algum tipo de substância. No caso, né, desse nosso paciente, um processo infeccioso agudo, né? Então eu tenho uma área consolidada, uma área substituída por algum outro material. Material aqui, material infeccioso inflamatório. Tá? E aqui, ó, só para a gente entender a dinâmica das densidades na radiografia, um pulmão normal é um pulmão aerado, certo? Porém, quando esse pulmão aerado ele tem a sua substituição da sua unidade
né, funcional por algum tipo de substância, a densidade negativa se perde e eu tenho uma densidade positiva ocupando essa área, essa região que foi acometida pela consolidação. Tá? Então, quais seriam as características que me garantem inferir que eu estou diante de uma consolidação e não de uma massa pulmonar, por exemplo? Tá bom? Olha só, pequena ou nenhuma perda de volume, isso é importante. Geralmente massas mediastinais, por exemplo, elas exercem efeito compressivo. Tá? No caso das consolidações, não. Eu não tenho esse efeito compressivo sendo exercido. E a perda de volume ela é mínima ou nenhuma. Tá? É uma opacidade homogênea, irregular, que apaga os vasos, né? Então isso é importante, os vasos são apagados, porém a unidade funcional, a unidade bronquiolar, ela não é afetada na grande maioria dos casos, tá? No início das consolidações. Eu tenho o apagamento da borda quando em contato com o mediastino à pleura, então isso aqui caracteriza aquele sinal da perda da silhueta, né? Quando eu tenho duas densidades próximas se tocando de forma contígua, as bordas e as margens se apagam. Eu tenho uma característica de contornos mal definidos, exceto quando eu tenho uma base pleural ou uma base sisural, tá? E são brônquios geralmente são pérvios no início da consolidação, quando eu ainda não tenho, né, a evolução da consolidação, no caso um derrame pleural parapneumônico, e aí a gente consegue visualizar o conteúdo aéreo, que são chamados de broncogramas aéreos, tá? Que caracteriza essa imagem que eu vou mostrar mais adiante. Olha lá. Então, para mim entender o que é um broncograma aéreo, eu preciso entender a unidade funcional pulmonar. Então aqui eu separei o lóbulo pulmonar secundário e as principais estruturas anatômicas que nos permitem identificar o que seria um broncograma aéreo. Tá? Eu tenho aqui então uma unidade funcional, né? Um lóbulo pulmonar secundário, certo? E aqui o bronquíolo terminal, tá? Aqui carregando uma densidade aérea, então densidade negativa. Aqui também está escuro, mostrando que aqui eu tenho ocupação por ar, né? Na unidade funcional. A arteríola acompanha um bronquíolo, né? As veias, elas margeiam, né, a periferia dos bronquíolos, do lóbulo pulmonar secundário. E aqui eu tenho os septos, né? Os septos interlobulares, ó. Tá? E aqui é a unidade funcional, o conjunto de alvéolos, que a gente dá o nome de ácinos, tá bom? Então, olha lá, quando eu tenho uma consolidação, né, que é a ocupação desse espaço aéreo por algum tipo de substância, no caso da pneumonia, a ocupação por processo infeccioso inflamatório, olha lá, eu tenho ainda os bronquíolos pérvios passando, né, a consolidação, certo? Quando ainda não tenho a presença de derrame, certo? Eu consigo visualizar broncogramas aéreos. Olha lá. Então, esta imagem aqui, a gente opacidade homogênea, irregular, exceto em contato com a cisura. Então, aqui está a cisura, ó, que divide lobo superior, lobo médio, né? E eu tenho a presença de broncogramas aéreos, ó, que são essas regiões pérvias, certo? E quando em contato com o mediastino, ele se perde, né, a sua margem. Eu não consigo avaliar a margem, essa margem que eu consigo visualizar desse lado aqui, ó, eu não consigo visualizar desse lado. Então isso aqui é um sinal da perda da silhueta, né, a perda do contato. Tá bom? Então isso aqui não exerce efeito compressivo, então eu percebo aqui que a traqueia, né, ela não se encontra desviada, porém a cisura ela já se encontra abaulada, tá? Alguns autores defendem esse tipo de consolidação lobar como pneumonia do lobo pesado ou pneumonia de Friedlander, tá? Então é uma característica muito próxima clinicamente de pacientes diabéticos, pacientes alcoólatras, tá? Por Klebsiella, certo? O agente causador. Mas fica em aberto, tá? Às vezes a gente pode ter também esse mesmo padrão
para pneumonia por Streptococcus, certo? Então tá lá, marcado a imagem, certo? Em perfil, o que a gente consegue avaliar? A gente consegue avaliar, ó, toda a extensão do lobo superior, né, direito. Então aqui está o lobo superior, a cisura foi abaulada, a cisura desceu, essa cisura geralmente ela está aqui, ó, e a gente tem a divisão aqui, ó, do lobo superior direito, lobo médio e lobo inferior direito, né? Porém, ela perdeu a sua característica inicial, certo? Fazendo com que o lobo ele cedesse, né? O lobo superior cedesse. Beleza, pessoal? Era isso aí. Obrigado e até a próxima. Valeu!